vocês estão? Todos bem? Eu espero que sim. Eu sou Leide Evangelista, professora de Língua Portuguesa e de Literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. Seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer a higienização das minhas mãos, passar o álcool, retirar a minha máscara e colocá-la em um lugar seguro, passar o álcool novamente e agora sim nós vamos à nossa aula, que tem um tema muito importante: a busca pela identidade e a língua portuguesa. O que compõe a nossa identidade afinal? Nós temos falado sobre isso, nas últimas aulas e vimos que muitos textos dentro do nosso português trabalham com esse tema que é tão importante da nossa vida. Buscar a nossa identidade, nossas origens, nos respeitar, saber quem nós somos nos ajuda, inclusive, a nos expressar melhor e a buscar o nosso lugar, a nossa posição no mundo. E antes de passarmos ao conteúdo de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho daquilo que a gente viu na última aula. Nós falamos sobre o gênero textual, fábula. Vimos também um pouco sobre as figuras de linguagem e hoje a gente retoma esse assunto. Tudo isso nós vimos dentro do tema a busca pela identidade e a língua portuguesa. Nós vimos na última aula, nas duas últimas aulas, na verdade, que nós temos três gêneros textuais que são bastante parecidos, que são a fábula, a parábola e o apólogo. Nós já vimos uma fábula e uma parábola e hoje nós vamos trabalhar um pouco com o apólogo. Mas o que é isso, professora? Bom, o gênero textual apólogo tem a predominância de personagens inanimados. Geralmente, os personagens são elementos da natureza, água, terra, árvore, céu, pedra ou objetos, agulha, faca, bola, cadeira. Este tipo de texto tem um teor moralizante, ou seja, não trabalham apenas com a simbologia das coisas, mas também apresentam um modelo de conduta que deve ser seguido, construído pela oposição do que é bom e do que é ruim. Há também uma narrativa concisa, mais curta, protagonizada por esses personagens que são inanimados, mas que dentro do universo ficcional ali adquirem vida e modos de comportamento semelhante ao dos seres humanos. E para exemplificar esse tipo de texto, nós vamos ler um apólogo muito conhecido, que talvez vocês até conheçam também, que se chama Assembleia na Carpintaria. Vamos à leitura? Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar as suas diferenças. O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que teria que renunciar. A causa fazia barulho demasiado e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo aceitou a sua culpa, mas também pediu que fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atrito. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fosse o único perfeito. Nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse: Senhores, ficou demonstrado que temos defeitos,
Mas o carpinteiro trabalha com as nossas qualidades, com os nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. A Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limar e afinar as asperezas e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalharem juntos. Este texto é bem conhecido e é usado para diversas finalidades, mas todas elas levam a uma reflexão sobre a importância que cada um tem. E independentemente de seus defeitos, e eu nem diria defeitos, na verdade, independentemente de suas características, cada pessoa tem o seu jeito de ser, de se expressar, tem a sua identidade, tem seus pontos fracos, mas também tem seus pontos fortes. E é preciso focar nesses pontos fracos? Sim, né? Para melhorá-los ou para aprender a conviver com eles, pelo menos. Mas focar nos nossos pontos fortes é que é fundamental. Porque se existem os defeitos, naturalmente também existem as qualidades que muitas vezes são bem mais relevantes que esses tais ditos aí defeitos, né? Além disso, esse texto, ele nos permite perceber que não é possível desenvolver uma atividade sem que haja toda uma estrutura social ali envolvida. Não se constrói muita coisa sozinho, né? Isolado, sem ajuda, sem apoio de ninguém. Os seres humanos, eles são tão diferentes uns dos outros em relação às suas competências, às suas falhas, que nós acabamos por nos tornar complementares de alguma maneira. E assim, o ponto forte de um acaba superando o ponto fraco do outro. E todos juntos alcançam resultados que às vezes não alcançariam sozinhos, né? Então, dentro desse texto, como é que você se identifica? O martelo, o serrote, a lixa? Na última aula eu dizia que não importa muito se você é a galinha, se é a águia, se é a lebre, a tartaruga, são personagens que a gente viu nos outros textos, né? E aqui também não importa muito se você é o metro, se é a lixa, o que importa na verdade é que você se respeite e se conheça cada vez mais. Agora vamos refletir mais um pouquinho sobre o texto? Número 1. O texto lido, ele é um apólogo? Bom, esse texto que tem um narrador ali, observador, né, onisciente, que conhece todos os fatos que acontecem ali na história, ele é um texto curto e nos traz uma lição de moral. E é vivido, encenado por objetos que são inanimados, mas que ganham vida. Eles são personificados. Então, sim, com certeza o texto é um apólogo. Número 2. O texto apresenta figuras de linguagem. Na aula passada, nós começamos a falar um pouco sobre as figuras de linguagem. Nós vimos também que os textos, eles podem apresentar linguagem denotativa e linguagem conotativa. Aí, só para a gente relembrar, a denotação é quando se trabalha com o sentido real das coisas, das palavras, das frases. Exemplo, o pássaro voava pelo céu da cidade, relampejou durante a noite. Já a conotação vai trabalhar com o sentido figurado, que é o que mais nos interessa nesse caso. Olha lá os exemplos. O carro voava pelas ruas da cidade. Ele de fato estava voando? Não, mas aí a gente entende que estava andando muito rápido, né? A ponto de dar essa sensação, essa impressão de que está voando. O segundo exemplo, seus olhos relampejaram de ódio. Então aqui a pessoa estava com muito ódio, né? E usar esse verbo aí nesse sentido quer dizer que estava praticamente soltando raios ali dos olhos, né? De tanta raiva que estava, de tanto ódio. Então, a conotação, ela usa esse sentido figurado, ou seja, as figuras de linguagem. Figuras de linguagem. A partir das figuras de linguagem, a nossa linguagem se torna mais rica, mais expressiva.
Esse recurso expressa a sensibilidade de quem escreve, é uma escrita de modo original, de modo criativo, onde é explorado o sentido não literal das palavras e realçam a sonoridade de vocábulos e frases. As figuras de linguagem que nós vamos trabalhar hoje são personificação ou prosopopeia. Essa figura de linguagem nós trabalhamos na semana passada, mas vamos voltar a ela hoje, justamente porque o nosso texto ele é cheio de personificação. Além disso, vamos trabalhar um pouco com a ironia, onomatopeia e a gradação. Personificação ou prosopopeia. E aí eu trago a imagem que apareceu lá no texto também, né? Que é a reunião, a discussão ali entre as ferramentas. A discussão é uma característica de seres humanos, de pessoas, né? Então, só pela imagem a gente vê que já está sendo personificado. Portanto, a figura de linguagem que é a personificação. E aí eu coloquei uma frase do texto para a gente observar também a personificação. O martelo aceitou a sua culpa, mas também pediu o quê? Então, os dois verbos que eu coloquei aí em destaque são verbos atribuídos a pessoas, portanto, personificação. A próxima figura de linguagem que nós vamos ver é a ironia, que vocês conhecem muito bem, né? Nesse quadrinho aqui, nós temos um rapaz que diz assim: olha só quem chegou, não está nem um pouco atrasado. Então, claramente, a gente vê que ele está fazendo uma ironia ali com um colega que, em geral, chega atrasado, né? E nessa frase que é baseada no texto, nós também observamos essa ironia. Ela é delicada como uma lixa. A lixa não tem essa característica de ser delicada, né? Na verdade, é áspera. A próxima figura de linguagem que nós vamos ver hoje é a onomatopeia. Essa figura de linguagem, ela representa o som das coisas, o som dos objetos, dos animais. E aqui na imagem a gente pode observar exemplos de onomatopeia. Por exemplo, quando você vê ali o bum, a gente sabe que alguma coisa está explodindo. Tem o pou, né, que parece que levou uma pancada. E aí na frase nós temos: o toque-toque do martelo incomodava a todos. E aí, qual é a onomatopeia que nós temos nessa frase? Toque-toque, que representa ali o barulho que o martelo fazia. Gradação. A gradação, ela representa uma enumeração de fatos para que se chegue no alto, no auge, no clímax. Por exemplo, para iniciar a assembleia, todos fizeram silêncio, sentaram-se, o serrote se levantou, pegou suas anotações e iniciou seu discurso. Percebe como foram enumeradas todas as ações que foram acontecendo ali? Todos fizeram silêncio, depois todos se sentaram, depois o serrote se levantou e assim ele começou o seu discurso, que é o auge, é o clímax. Então aqui a gente observa a figura de linguagem chamada gradação. Como nós já sabemos, o apólogo ele sempre vai deixar uma lição de moral. Qual é a lição de moral que nós temos nesse texto? Assim, não pensemos em nossos pontos fracos e concentremos-nos em nossos pontos fortes. Então ali nós vemos em destaque pontos fracos e pontos fortes. A palavra fraco e a palavra forte são antônimos. Então acontece ali uma oposição, são palavras contrárias. Mas existe uma outra maneira também de se formar antônimos, essas palavras contrárias, que seriam acrescentar um prefixo, ou seja, o prefixo é uma pequena parte que a gente acrescenta ali no início da palavra. Por exemplo, número 1, feliz e infeliz. Primeiro, qual seria um outro antônimo, uma palavra totalmente diferente para feliz? A gente poderia usar o triste.
Mas, nesse caso, nós estamos fazendo os antônimos, formando esses antônimos por meio de prefixos. Então, nesse caso aqui, foi acrescentado apenas um "in" e já formou o seu antônimo, feliz, infeliz. Segundo caso, atento e desatento. O des aqui também é um prefixo formador de antônimo. Número 3, típico e atípico. Uma coisa bem diferente, né? Então, o "a" já dá esse sentido de negação. Então, temos aqui também um outro exemplo de antônimo. Agora, nós vamos fazer um outro exercício com palavras retiradas lá do texto. Nós vamos formar antônimos a partir delas, certo? Forme antônimos para as seguintes palavras. Letra A, a palavra perfeito, que é atribuído lá ao metro, né, lá no texto. Qual é o prefixo que eu posso usar para formar o seu antônimo? Isso mesmo, o prefixo "in". E aí nós temos o antônimo imperfeito. Na letra B, nós temos a palavra útil. Qual o prefixo que eu uso? Também o "in", formando inútil. Letra C, valorizar. Qual é o prefixo que eu uso aqui? Des. Então, valorizar, desvalorizar. Letra D, a palavra preciso. Como é que a gente forma um antônimo para ela? Usando o mesmo prefixo lá da letra A. Portanto, impreciso. Letra E, exato e inexato. E letra F, que vocês conhecem muito bem, né? Que é bem comum da gente usar. Capaz, qual que é o seu antônimo? Incapaz. Então, meninos, por hoje é isso. Agora a gente vai fazer uma breve revisão daquilo que a gente viu na aula de hoje. Nós falamos sobre o gênero textual apólogo, que é esse texto em que os seres inanimados, né, os objetos, eles ganham vida, são personificados e nos deixam uma lição de moral. Vimos também que dentro desses textos aparecem muitas figuras de linguagem. Trabalhamos aí com algumas e vimos também sobre a formação de antônimos a partir de prefixos. E tudo isso nós vimos dentro do tema que estamos finalizando hoje, que é a busca pela identidade e a língua portuguesa. Nossa aula está chegando ao fim e, como vocês sabem, eu costumo deixar alguma mensagem para a gente refletir durante a semana. E a mensagem que eu quero deixar hoje é um texto muito bonito do professor Muriel Costa. Viver. Sobre viver. Sou um amontoado de memórias escoradas por estacas de esperança e medo. Sou fresta na estrutura destoada, desbotada, trinca remendada com cal, reboco e azar. Sou mofo sombreado, sou destelhado em céu estrelado. Sou pedra, o lodo, o escorregão. Sou a queda, sou a desventura da estrutura. Sou o encaixe e as arestas, janela sem trinco, porta sem fechadura, torneira e pingo, limbo, sou alicerce, abalado, sustentado pelo acaso, em mim, enfim. Que nós possamos nos descobrir um pouco mais a cada dia e que as nossas falhas, inclusive, nos estimulem também. Que nós possamos olhar para nós sem precisar de espelho. Continue se cuidando, usando a sua máscara, o seu álcool em gel, evitando as aglomerações. Não deixem de fazer as atividades que os seus professores estão enviando pelas escolas. Até a aula que vem.